aonde será que o John Textor quer chegar com essas declarações que ele vem dando, com as acusações ou supostas acusações que ele está fazendo aí a alguns jogadores do São Paulo, do Fortaleza, desses esquemas de manipulação ou supostos esquemas que desde o ano passado ele vem falando ali. Isso começou depois daquele jogo contra o Palmeiras e Botafogo, depois daquela virada. Depois do jogo, o John Textor foi entrevistado ali na beira do campo por alguns repórteres e deu uma série de declarações falando sobre corrupção na CBF, falando de manipulação, falando, olha, todo mundo viu o que aconteceu aqui hoje, isso aqui é manipulação, isso aqui é corrupção. E depois disso ele começou a correr atrás de provas para poder embasar essas coisas que ele vem falando e essas acusações que ele está fazendo. Ele começou ali de uma maneira um pouco mais, talvez um pouco mais sensata ou um pouco mais com o pé atrás, digamos assim, em relação ao que ele tinha para dizer e o que ele tinha para mostrar, mas ele vem intensificando cada vez mais as acusações e cada vez mais ele vem falando de uma maneira um pouco mais aprofundada, ainda que seja um pouco subjetiva, né? Porque ele não fala nome de ninguém, ele está falando ali sobre questões de análise, algumas pessoas analisaram, os especialistas analisaram para ele, mas ele também não fala quem são, mas a verdade é que ele começou falando sobre corrupção de uma maneira um pouco mais genérica, um pouco mais aberta, e agora ele já fala em número de jogadores num jogo específico ali entre São Paulo e Palmeiras, também falou sobre os jogadores do Fortaleza envolvidos aí nesse esquema, e a gente precisa analisar e tentar entender aonde o John Textor quer chegar com todo esse movimento que ele está fazendo. Algumas dessas análises, o John Textor disse que foram feitas por inteligência artificial, e aí é um tema até que eu queria entrar com vocês. Eu nunca falei aqui no canal, mas eu trabalho na área, eu sou profissional de TI, eu trabalho com desenvolvimento, e é muito difícil a gente acreditar, pelo menos no meu ponto de vista. Pode ter aí outro profissional, outra pessoa da área, outra pessoa que entenda também do assunto, que talvez nem trabalhe na área, mas entenda do assunto e que tenha um outro ponto de vista. Mas nesse relatório, nessas provas que ele postou lá no site dele essa semana, ele diz que a inteligência artificial achou ali um padrão que mostra que 5 jogadores do São Paulo no jogo contra o Palmeiras, eles tiveram um desempenho, um comportamento que pode ser a prova de que eles manipularam o resultado. Isso é muito complicado da gente dizer, até porque estatística e modelo de inteligência artificial, ele precisa de um padrão, né? Ele precisa de um modelo ali para ser treinado. Como que um jogador vai servir para ser parâmetro para o desempenho de outro jogador, por exemplo? Eu vou fazer aqui um exemplo, assim, só para que a gente entenda o que está acontecendo. Vamos pegar, por exemplo, o Rafael Veiga, vamos supor que ali no meio do jogo a inteligência diga que um domínio de bola do Rafael Veiga, por exemplo, foi propositalmente errado. Para fazer isso, ela não pode analisar, por exemplo, um outro jogador dominando a bola. Ela tem que ter um histórico do Rafael Veiga, de como que ele domina a bola, com que pé que ele faria isso, qual que é o pé de apoio, que posição do campo ele estava, uma série de variáveis para dizer que isso aí é verdade ou é mentira. E eu acho muito difícil, com todos os jogadores do campeonato, com todas as situações que podem ser feitas e analisadas, uma inteligência dizer precisamente que um jogador específico ali tenha feito qualquer movimento que seja, tenha sido de propósito. Eu acho muito improvável e eu acho que nesse ponto, essas provas que o John Textor tem que mostrar e essas análises, elas têm que ser muito precisas, muito embasadas, até porque com certeza elas vão ser muito debatidas de maneira muito ampla, porque na maioria das vezes, essas análises de inteligência artificial elas não têm 100% de precisão. E ainda mais um cenário como esse que eu citei aqui, que o número de variáveis ele é infinito. Para mim é uma análise bastante complicada e bastante arriscado trazer isso à mídia como se fosse prova de que alguém manipulou um jogo de futebol. É muito complicado, mas a gente tem que aguardar aí o que o John Textor tem a dizer. Mas de qualquer forma, além dessa análise aí de inteligência artificial e tudo que o John Textor está mostrando e dizendo que tem de prova, ele também falou que tem um áudio de árbitro reclamando que não recebeu ali a propina que foi combinada, e tem uma série de provas ou supostas provas que ele está levantando. Além de tudo isso, apesar dele supostamente ter todo esse material e não ter apresentado ainda, me chama a atenção aí o fato do tamanho da briga que ele está comprando. Ele, de certa maneira, ele está atacando o Palmeiras, não diretamente, ele sempre cita ali nos textos que o Palmeiras não estava envolvido diretamente, que a manipulação em si não partiu do Palmeiras, foram alguns jogadores. Ele falou sobre os jogadores do São Paulo, jogadores do Fortaleza,
ele tem comprado uma briga tanto com os clubes quanto com os jogadores. E com as torcidas adversárias também. Um cara como o John Textor, que conquistou tudo que conquistou, ele não tem nada que me faça achar que ele é um cara burro. Na verdade, ele parece ser uma pessoa muito inteligente. Hoje, quando eu estava buscando aí as informações em relação ao que ele disse sobre manipulação, as informações estão lá no site dele. Lá ele faz um resumo de todas as empresas que ele tem, ou pelo menos algumas delas. Ele tem uma série de clubes de futebol, ele tem uma série de empresas, ele é uma pessoa que entende muito desse mundo de negócios, de negociações e também, inevitavelmente, de gestão de interesses, tanto interesses dele como empresário, quanto dos clientes. Ele é uma pessoa bem inteligente e com certeza ele sabe o que ele está fazendo. Hoje de manhã eu vi um vídeo do Jorge Igor, que é, por sinal, um cara que sempre traz aí uma opinião muito sensata das coisas. Ele geralmente faz alguns vídeos com pontos de vista muito específicos sobre as coisas e muito inteligentes. E uma das coisas que ele pontuou, que ele analisa, é que o John Textor está fazendo isso de propósito para justamente criar essa rivalidade entre o Botafogo e as outras torcidas. Ele sabe que esse tipo de engajamento, até o Jorge Igor citou essa questão do ódio, né? O ódio também gera engajamento. O Flamengo é, por exemplo, a maior torcida do país e é com certeza o time que tem mais gente torcendo contra. Se jogar, por exemplo, hoje Flamengo e Botafogo, boa parte dos torcedores do Fluminense e do Vasco vão torcer para o Botafogo, ou pelo menos torcer para que o Flamengo perca, digamos assim, né? Não diretamente torcer para o Botafogo. Se jogar Vasco e Flamengo, com certeza os outros torcedores vão torcer também contra o Flamengo. Esse ódio que foi gerado em relação ao Flamengo gera engajamento, faz com que a torcida do Flamengo seja mais engajada e que também os torcedores que torcem contra se engajem a favor do time adversário. E o engajamento gera visibilidade e a visibilidade gera lucro. Então o John Textor, como empresário, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe muito bem o que ele está buscando. O grande problema é que aqui é um país que não parece, mas tem leis. E se ele não conseguir provar isso que ele está falando, se ele não trouxer essas provas, se ele não conseguir comprovar que esse movimento que ele está fazendo aí para mostrar a sujeira do futebol brasileiro, as coisas que aconteceram, se ele não conseguir mostrar que isso é sério, ele tem que ser punido e com certeza ele vai ser punido. O Palmeiras já acionou o STJD contra ele, querendo ali uma punição financeira e o afastamento, a suspensão dele ali das atividades do futebol. E com certeza, se ele não conseguir convencer que o que ele está fazendo, o que ele está falando é realmente sério, ele vai sofrer as consequências sim, e isso infelizmente acaba também atrapalhando indiretamente ali o Botafogo. Acaba atrapalhando a marca, acaba atrapalhando os torcedores e acaba tirando ali o pouco de credibilidade que o John Textor tem ultimamente e acaba reforçando a ideia de que o Botafogo não conseguiu segurar o título do ano passado e está tentando colocar a culpa aí no sistema, a culpa no Palmeiras, a culpa na manipulação de resultados, ao invés de assumir a responsabilidade do que aconteceu no ano passado. A verdade é que o segundo turno do Botafogo no ano passado foi horrível e se a manipulação existiu, com certeza não foi ela sozinha que tirou esse título. O Botafogo jogou mal e mereceu perder, e infelizmente essa é a verdade. Deixa aqui seu like, seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, a gente está chegando aí a 800 inscritos e eu conto com a sua ajuda. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.